mis videos que no te dejarán dormir. Hello? Oh my god! Hello? Who are you? Please let me in. Huh? Please help me. What? What's wrong with you? It is for me. What? It took my daughter. Parker? Please let me inside. Parker? Sim, a caipora assusta muitos caçadores, mas ela não chega nem perto do que a comadre Fulozinha pode fazer com eles. E pra quem nunca ouviu falar sobre essa entidade, ela é muito popular tanto no folclore quanto entre os caçadores, que temem demais essa criatura. Segundo a lenda, a comadre Fulozinha era uma garota que nasceu em uma família muito problemática. Ela sofria demais nas mãos da família, até que certa vez ela resolveu fugir de casa. Detalhe que ela também passava fome em casa, só que a única coisa que ela conseguia comer era mingau de aveia, quando ela conseguia pegar e roubar a aveia da cozinha da casa dela. Fora isso, ela não comia mais nada e ela gostava muito de aveia. Ela fugiu pras matas, só que acabou morrendo de desnutrição. Antes dela morrer, ela passou uns dias na mata e se apaixonou demais pela natureza. Apaixonou tanto que depois de sua morte, seu espírito teve permissão para ficar na floresta e proteger aqueles que ela ama. E no caso são os animais, as árvores e tal. Porém, entre os caçadores é dito que a comadre Fulozinha é bem mais cruel do que a caipora curupira. Porque a caipora, ela faz com que os caçadores se percam na mata quando eles estão caçando, principalmente em dia santo, dia de domingo, que é considerado dia sagrado. A comadre Fulozinha, ela não faz com que eles se percam, ela bate neles. Tem uma história aqui que eu já contei pra vocês, que um primo meu apanhou dela, porque tava falando que ela não existia, e quando ele chegou em casa, ele tava com as costas todas marcadas, como se ele tivesse apanhado, sabe, de cipó e tudo, mas
ninguém bateu nele. E você sabe que a comadre Florzinha tá por perto quando ela começa a assoviar, quando você começa a ouvir um assovio no meio da mata. Se esse assovio estiver muito perto, significa que ela tá longe. Se esse assovio estiver muito longe, significa que ela tá perto, tentando te desorientar. Pra você não ser pego por ela, você precisa levar uma tigela com aveia e deixar um localzinho perto de uma árvore. E aí ela vai te dar permissão pra sair da floresta ileso. Caso contrário, se ela perceber que você tá caçando, principalmente em dia proibido, além dela fazer você se perder, fazer você ficar doente, vomitando por dias, ela também pode te dar uma surra. Os caçadores costumam ter muito medo da comadre Florzinha e sempre levam cachorros, porque os cachorros avisam quando ela tá por perto e também não esquecem da aveia. Mas e aí, vocês já ouviram falar dessa lenda? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E não esquece de me seguir se gosta desse tipo de história, porque eu tenho várias pra contar. Dizem que os pais não têm filhos preferidos, mas eu nunca acreditei nisso. Nunca fui o suficiente para os meus pais, então eles resolveram ter outro filho. Quando a minha irmãzinha nasceu, eles tentaram me convencer de que aquilo seria bom, que eu teria uma amiga e não seria mais sozinha. Eles até me deixaram escolher um nome, Ana, mas eu odiava. Mas esse ódio não durou muito tempo. Quanto mais Ana crescia, mais eu gostava do seu sorriso, da sua doce risada e de abraçar ela. No aniversário de 5 anos da Ana, eu dei uma boneca pra ela. Uma boneca horrível, mas era o que eu podia comprar com os meus 15 anos. Ana não largava da boneca, assim como não largava de mim. Certa noite, eu e meus amigos saímos pra andar por aí. Um dos meus colegas disse que queria me mostrar um lugar, que tinha algo chamando por ele. Eu estava me preparando para sair. Separei a lanterna, as botas, quando observei um pequeno vulto atrás de mim. Era a Ana. Ela disse que queria vir junto. Eu disse que isso não ia acontecer. Então saí escondida. Encontrei meus amigos na entrada de uma caverna. 2 deles já estavam bêbados. Fomos entrando na caverna, quando nos deparamos com uma enorme escadaria feita pela natureza. Uma descida íngreme, difícil de enxergar. Quando estávamos a 1,5 metro do chão, meu pé escorregou e todos caímos. Começamos a brigar por conta da queda, quando ouvimos passos. Quando iluminei a descida, lá estava ela, em seu pijama amarelo e com sua boneca. Ana me olhava como alguém que tivesse sido descoberta. Um dos meus colegas alcoolizados começou a me xingar, e então começamos a brigar feio. A lanterna caiu da minha mão e piscou no chão. Ele me empurrou, e com a luz quase acabando, eu vi ele pegar uma pedra no chão. Ouvimos um barulho muito forte e a luz se apagou. Eu ouvi a Ana gritar, e corri para procurar a lanterna. Quando achei a lanterna, achei a Ana, deitada com sua boneca ao lado. Ela não se mexia. Não queria acreditar no que estava acontecendo. Decidimos sair dali o mais rápido possível. Mas eu não aguentava segurar ela. As minhas mãos estavam doendo, e enquanto eu subia a íngreme escada, meu pé deslizou. Eu caí e senti um impacto muito forte na nuca. Quando eu acordei, a Ana tinha desaparecido. Eu estava sozinha. Tentei sair o mais rápido dali, com a esperança de que ela aparecesse sã e salva em casa. Ainda era de madrugada. Ao chegar em casa, ela não estava lá. Fui tomar um banho e esconder minhas roupas. Minha cabeça doía muito, então acabei dormindo no banheiro. Na manhã seguinte, minha mãe estava desesperada. Um policial estava em casa e me fazia perguntas. Ana realmente tinha desaparecido. Eu pedi para participar dos grupos de busca. Achei que se os levasse para perto da caverna, eles iriam achar ela, mas não deixaram. 2 dias depois, um policial bate na nossa porta, com uma garotinha suja, descabelada, com um pijama amarelo e uma boneca em seus braços. Ela se parecia com a Ana, mas seu olhar tinha mudado. Ela estava estranha. Sua risada agora era estridente e me dava calafrios. Eu não estava acreditando. Era para eu estar feliz, mas eu sentia um frio na espinha. Ana andava diferente, me olhava diferente. Ela fedia, era suja. Eu estava enlouquecendo. De madrugada, ela gritava, chorava, fazia ruídos estranhos. Eu colocava o travesseiro na cabeça e tentava ignorar. Certa noite, eu não consegui mais. Fui até o quarto dela, olhei pelo vão da porta e ela estava de pé, olhando pela janela. Ela se virou para mim e começou a se urinar, rindo. Eu não sei quem é essa coisa, mas não é minha irmã. Dizem que eu estou enlouquecendo, mas não acredito. Eu a segurei em meus braços. Eu segurei seu corpo morto. Essa não é minha irmã. Oi, tenho que contar um negócio pra vocês que eu não sei se vocês vão acreditar. Esse ano eu perdi o amor da minha vida, que era meu primo. Ele infelizmente sofreu um acidente de carro e foi atropelado. E eu tinha conversado com a minha família, que ele já tinha saído do grupo da família uma vez, eu não sei o quê. Só que ele tinha voltado, a gente tinha colocado ele de novo, antes dele falecer no grupo da família. E ontem eu tava tendo uma crise histérica de choro. Eu tava tipo, Deus, pelo amor de Deus, se meu primo estiver bem, faça com que ele, sei lá, veja meu story ou
Enfim, saia do grupo da família. Eu entrei no grupo da família hoje e o meu primo tinha saído do grupo. Conversei com a minha tia, que é mãe dele, e ela ainda não conseguiu nem desbloquear o telefone dele. Ela não sabe a senha, eu já tentei todas as senhas possíveis e não foi ele. Não foi ela. Ela falou que não foi ela que tirou ele do grupo com o telefone dele. E aí, o que vocês acham? Oi? Então, uma vez uma menininha de 8 anos e a mãe tava assistindo TV de madrugada. Do nada a TV ficou tipo... e apagou. E aí todas as luzes da casa se apagaram. E uma mulher toda de vermelho apareceu na frente da tela. E a boca dela tava costurada. E ela tinha um cartaz dizendo pra todos os pais botarem seus filhos na cama, que era hora de dormir, que eles precisavam dormir. A mãe ficou apavorada e a criança também. A criança falou, eu não quero ir, mãe, eu quero ficar com você, eu tô com medo. E a mãe falou, amada, se essa moça falou pra você ir pra cama, você vai pra cama agora. Ela foi, subiu com a filha e trancou a filha no quarto, ela queria sair. Ela voltou correndo lá pra baixo e a mulher tava com outro cartaz, falando pra ela esperar um pouco. Alguns minutos passaram, ela ficou meio entediada. Quando ela tinha desistido já de esperar e tava subindo pra falar com a filha, a mulher de vermelho apareceu de novo, com outro cartaz dizendo, obrigada, sua filha tá morta. Quando ela subiu, destrancou o quarto, a filha dela tava deitada no chão, sem respirar. Oh my God. Give me the food. Oh my. Nothing. It's nothing. Oh my God. Oh my God. What is this? Oh my God. What the hell is that looking dog? No, it's okay. What's that? Go away! Go away! What do you want to do? No! Go away! No more! Go away! Go away! I will kill you! Go away! Leave us alone! Leave us alone! Leave us alone! Zina! We are not scared! Mom, what is this? Huh? What is this? Mom! Mom! Nothing, Yakub! Mom! Mom! What, Yakub? What? There's someone standing! There is no one, Yakub! Oh my God! Oi? Em falar de um caso que pra mim é muito absurdo. Há uns dias atrás eu postei esse vídeo aqui falando do caso do Vitor Meniel, que foi vítima de um crime de homofobia. E nos comentários uma seguidora falou, Fernanda, você precisa saber do caso do Davi. Esse aqui é o Davi Vinícius. Eu mandei mensagem pra ele e ele me resumiu basicamente o que estava acontecendo. E eu vou deixar um pedacinho do vídeo dele aqui. E depois vou explicar. Vocês querem ser Deixa a gente em paz. santificado, ser Deixa a gente em paz. Eu vou chamar a polícia de novo. Você falou que ia tacar fogo na minha casa. assim como o seu Edivan é perigoso, você também é. Não são perigosos aqui. Como você me conhece? Já falar que eu sou capaz de matar? Você me conhece? Entendeu? Aí sim. Quase que o outro meu quintal aí. O que eu ia fazer? Já deve ameaçar ele de nós. Enfim, basicamente o Davi se mudou pra essa casa, que é um sobrado, tem 4 ou 5 meses. Ele é criador de conteúdo, grava os vídeos normalmente como qualquer criador de conteúdo. E a casa dessa mulher é no térreo. Desde que ele se mudou pra lá, essa vizinha começou a implicar muito com ele pelo simples fato dele ser homossexual. Só que ele foi relevando até que tem umas 4 semanas. Ela vem cometendo ataques homofóbicos de fato. Primeiro foi no dia 12 do mês passado. Ela começou a gritar pra ele, dizendo que ele estava incentivando o filho dela a ser gay. Palavras dela. Que o filho dela assiste ele. E ela é muito fanática religiosa. Eu sou crente, mas ela não me representa. Até porque Deus é amor, né? Deus manda mal ao próximo, mas enfim. Mas depois, no dia 2 de setembro, ela começou a orar em direção à casa dele. Começou a dizer que ia queimar a casa dele de fato. No que ela jogou gasolina em direção à casa dele, dizendo que ela precisava purificar a terra. Como mostra no vídeo, ela disse que poderia pagar alguém pra tirar a vida dele. E do namorado. A polícia já foi lá algumas vezes. Eles têm BO na delegacia. Ela chegou a desacatar os policiais, dizendo que o Davi tava pagando propina pra prender ela. Não teve voz de
de prisão nem nada, porque de fato ela não tacou fogo, ou machucou, ou alguma coisa do tipo. E tem alguns dias que ela bateu no portão dele pedindo o nome completo, dizendo que ia entrar com um processo. Isso tudo pelo simples fato dele morar naquela casa, que é perto dela, e ele ser homossexual. Só por isso. Então eu vim aqui contar sobre esse caso pra que ganhe mais repercussão e de fato alguma medida seja tomada pra que o Davi, o namorado dele, não tenha um final trágico, que é o que essa mulher quer. Van a las 3 de la mañana, cabrón. Mírala, jugando memes como siempre. Chica, no mames, no mames, mira esa madre. No mames. Oh! The curtain moved! Yeah, it did. It moved. It moved. It moved. Yes, it did. It did. How did you not see that? Oh, okay! Oh! Se movió esto, ahorita que venía caminando por acá. Miren. Miren cómo se mueve eso. Para que vean que no hay nadie aquí. Muito cuidado se você costuma dormir de barriga cheia. Existe um demônio. Olha, vou até tirar essa foto aqui para não ser banido. Coloquei uma muito pior, mas é a que melhor descreve esse demônio, que é chamado de pisadeira. Segundo as lendas, a pisadeira é uma bruxa barra demônio que fica à espreita nas janelas e nos telhados das pessoas que costumam cometer o pecado da gula, que é, além de comer demais antes de dormir, que é considerado um horário sagrado. A pisadeira, além de fazer você ter pesadelos quando você dorme de barriga cheia, às vezes ela consegue entrar no seu quarto. E quando ela consegue entrar no seu quarto, como condiz o nome, ela tem pés muito grandes. E ela usa esses pés para sufocar você pisando no seu peito enquanto você tá dormindo. E a lenda dela é muito confundida com o sintoma da paralisia do sono, que é quando você dorme, acorda, mas seu cérebro acha que você tá dormindo e você fica paralisado. Muita gente já passou por isso. Pode ser que você esteja tendo a paralisia do sono, ou pode ser que um demônio esteja em cima de você. Então, além dela pisar em cima de você, como se não fosse suficiente, você consegue acompanhar tudo. Você consegue ver a criatura que fica olho no olho com você e soltando barulhos e gritos aterrorizantes. Muita gente pode não acreditar, até porque é só uma lenda, mas a galera do interior morre de medo de dormir de barriga cheia por causa desse demônio. E tem vários relatos, se vocês forem na internet, de pessoas que já passaram por isso. Sabe aquela galera que tem paralisia do sono e diz que vê um bicho preto no quarto? Pois é, em outras línguas, língua do interior do Ceará, é a pisadeira. Mas para alegrar a noite de vocês, eu vou falar um negócio. Se vocês clicarem no link lá da minha bio, Kevin vai ensinar vocês a como ganhar dinheiro só copiando e colando o sinal de um robô. Então tu tá esperando o quê? E me segue se gosta de histórias desse tipo, porque eu tenho várias pra contar. Oi! Pra quem tava com saudade de vídeo de terror, vou mostrar um vídeo pra vocês e a gente tenta entender junto. Basicamente, essa mulher, à noite, saiu de casa e nunca mais foi vista. Ela tá desaparecida até hoje. E a câmera do vizinho dela pegou isso aqui. Vem ela andando, de mão dada com essa criatura e com essa daqui ao encontro. E vão com Deus. Depois, essa foi a última imagem que tivemos dessa menina. E parece que a pessoa tá com uma roupa tipo de hospital, é tipo um vestido e ela tá toda careca e atrás tem essa... Juro, 3 da manhã. Jamais saia de casa depois que você já tenha se deitado para dormir. Lá em 2017, essa moça já havia se deitado para dormir, até que uns 20 minutos depois que ela já estava deitada, o telefone dela começou a tocar e era a amiga dela chamando ela para sair. Era uma sexta-feira, já era por volta de umas 11 horas, e essa amiga estava chamando ela para uma festinha de última hora que ia acontecer na casa de um amigo, de um conhecido que elas tinham em comum. Ela achou a ideia legal e se levantou e começou a se arrumar, e nisso a mãe dela apareceu
e perguntou aonde ela estava indo e ela disse que a fulana tinha chamado ela para uma festa e que ela ia ir. Só que aí a mãe dela pediu que ela não fosse porque ela já estava deitada, já estava prontinha para dormir, que era melhor ficar em casa mesmo, ficar quietinha. Mas ela falou assim, não mãe, ela me chamou, eu não vou deixar ela na mão, já confirmei também que eu vou, então eu vou na festa. Ela já estava arrumada e a amiga dela passou uma mensagem dizendo que daqui mais ou menos uns 5 minutos passaria lá para pegar ela. Deu esses 5 minutos, ela escutou uma buzina lá do lado de fora da casa, então ela associou que era amiga dela, então nisso ela foi, se despediu da mãe e disse que já estava indo. E agora é a melhor parte, porque quando ela saiu, não tinha carro nenhum do lado de fora da casa e ela tinha absoluta certeza do que ela tinha escutado, mas né, não tinha carro lá. Porém, gente, tinha um homem parado lá do lado de fora. Esse homem estava vestindo um terno branco, ele estava com um chapéu. E assim, ela ficou com um pouco de medo, porque né, já estava bem tarde já, e aquele homem parado ali em frente à casa dela, e assim, não era normal aquilo acontecer. Ela nunca tinha nem visto aquele homem na vida dela ali pelo bairro. Como ela ficou com um pouco de medo, ela decidiu voltar para dentro da casa, né, e esperar a amiga dela lá dentro. Só que aí, esse homem com um terninho olhou para ela e disse que precisava conversar. E ela falou que lembra assim perfeitamente da voz dele, dizendo tipo, minha filha, eu preciso conversar com você. Na hora, gente, ela conta que ela ficou toda arrepiada e ela não conseguiu assim entrar para dentro de casa, sabe? Ela não conseguiu ter aquela reação de sair correndo. Ela simplesmente ficou paralisada porque ela sabia que no fundo ela precisava ouvir o que esse homem ia dizer a ela. Ela ficou ali paralisada e aquele homem foi se aproximando e começou a conversar com ela. Então ele disse que a melhor coisa que ela podia fazer por ela e pela vida dela naquela noite era retornar para dentro de casa, escutar os conselhos da mãe dela e não ir naquela festa. Ela ficou com muito medo porque assim, né, a mãe dela já tinha falado pra ela não ir, aí daí apareceu esse homem que ela nunca tinha visto antes na vida falando a mesma coisa. Ela decidiu voltar pra dentro, mandou uma mensagem pra amiga dela e disse que tinha acontecido alguns problemas e ela não ia mais na festa. A amiga dela ficou um pouquinho chateada, mas compreendeu que ela não ia mais na festa, então ficou por isso mesmo. Quando foi por volta das 2 e pouca da manhã, o telefone dessa moça começou a tocar. E ela, obviamente, acordou e atendeu. E era a mãe dessa fulana que tinha chamado ela pra essa tal festa. Só que aí, a mãe dessa menina tinha ligado porque ela achou que elas estavam juntas na festa. Ela então explicou que de última hora decidiu não ir na festa e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Aí a moça disse que sim, que o carro que a filha dela tava tinha sofrido um acidente, acabou colidindo com um outro carro. Só que ela não estava conseguindo falar com a filha dela, tipo, ligava pro telefone e já caía direto na caixa postal. E ela estava procurando por alguns hospitais da cidade, mas também não estava tendo notícia do que tinha acontecido, se a filha dela estava bem ou não estava. Acabou que no final elas conseguiram encontrar, elas ligaram para um hospital e de fato a menina tinha dado entrada lá. Ela estava bem, mas acabou se machucando muito e ela contou que no meio da festa lá a bebida tinha acabado. E eles decidiram ir várias pessoas no mesmo carro e comprar bebida num determinado lugar da cidade. Foi aonde eles colidiram, porque o menino que estava dirigindo estava muito alcoolizado. Assim, de fato, com a amiga dela não aconteceu nada de muito grave, ela só ficou muito machucada, mas ficou viva. Porém, teve uma pessoa que estava no banco de trás que infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. E a moça que enviou o relato acredita que talvez poderia ter sido ela no lugar dessa pessoa. E até hoje ela agradece muito a quem é que seja aquele senhor que apareceu na porta da casa dela por não ter deixado ela sair de casa naquele dia. Não olhe pra essa foto aqui, é sério. Oi, eu sou a Nath e enfim, relaxa porque hoje não é nenhuma lenda de maldição não, tá? Quisera eu que fosse uma lenda, mas esse ursinho fofinho aí é bem real e ele tá lá na casa da minha avó. Todo mundo que olha pra esse ursinho tem uma má impressão horrorosa. Minha avó mesmo já me falou que às vezes ela entra nesse quartinho que tá o urso, ela esquece que ele tá lá e aí ela sempre toma um susto com ele. E eu já cheguei a comentar que às vezes parece que quando você tá olhando pra esse urso, parece que ele tá te olhando de volta, sabe? Como se tivesse alguém ali dentro.
outro. Você sentiu alguma coisa estranha nessa foto? Os brinquedos antigamente eles eram um pouquinho traumatizantes, né? Eu mesmo me lembro que eu tinha uma boneca que era da minha mãe, que era aquelas bonecas em tamanho real dos anos 90, sabe? E aquela boneca ela era muito sinistra, eu sempre tinha a impressão de que ela estava me observando e que vez ou outra ela se mexia, mas como eu era criança eu achava que era só coisa da minha imaginação. Mas hoje em dia eu tenho certeza que não era. E eu tenho a mesma sensação com esse ursinho maravilhoso aí da foto. Mas uma coisa que eu acho curiosa sobre esse urso é que sempre quando eu vou visitar minha avó, ele tá numa posição diferente do que eu olhei antes. Tipo, eu sempre vou no quartinho, olho ele, quando eu volto ele tá numa posição bem diferente. Esse urso é estranho. E não é porque minha avó mexeu não, tá? Porque esse urso aí, ele tá cheio de ácaro e minha avó não pode mexer com isso. Então ela deixa lá no canto dele. Ou seja, ele se mexe sozinho. Ele é estranho. Mas enfim, se vocês quiserem bastante, eu dou uma de detetive e pergunto qual que é a história desse urso, porque esse urso ele é bem estranho. Pessoas que escaparam das suas mortes. Este homem no jet ski quase é puxado para baixo de um navio. A força do navio era tão grande que consegue puxar ele para baixo da água. Com muita sorte, ele consegue se afastar e sair vivo. Este homem não imaginava o que ia acontecer. Ele consegue correr antes que uma enxurrada atingisse ele dentro de sua casa. Vídeos que parecem inocentes, mas com histórias aterrorizantes. Esse vídeo mostra o mágico comediante Tommy Cooper tendo um ataque cardíaco ao vivo na TV. O público e sua assistente pensam que tudo faz parte do show, então eles começam a rir enquanto o mágico morre no palco. Este vídeo mostra Chris Watts suplicando pelo retorno de sua esposa grávida e de suas 2 filhas que estavam desaparecidas. Mais tarde ele confessou que estrangulou suas filhas e escondeu elas em um tanque de óleo e enterrou sua esposa. O vídeo a seguir é o que acontece quando você coloca 2 robôs com inteligência artificial para ter uma conversa. É engraçado no começo, mas fica bem perturbador com o tempo. Do you believe in God? Yes, I do. So you're Christian? No, I am not. But you say you are not helpful, therefore you're a meaning. How you say it, Oti? That does not make sense. Don't you want to have a body? Uma coisa muito bizarra foi filmada pelos pais dessa menina. Os pais estavam ali filmando a filha dançando, e eles estavam ali se divertindo em ver o quanto ela estava animada. No entanto, o que era para ser um vídeo para a família guardar de recordação, se tornou algo que deixou todos muito assustados, pois na filmagem aparece uma coisa muito estranha. Eles estão ali filmando. E sem querer percebem que ao fundo, dentro de um quarto, tem uma figura muito estranha olhando na direção da câmera. E por que não dizer que ela está olhando na direção da menina? E talvez com alguma intenção terrível. Mas os pais afirmam que não havia ninguém na casa além deles. E aquela figura que está no quarto não é nenhum de seus familiares. Então, se não é nenhum parente, o que pode ser aquela coisa? Coisas bizarras que eram normais antigamente. 1. Tirar foto com gente falecida. Era uma prática normal na era vitoriana, arrumavam e posicionavam os falecidos e tiravam fotos para ter de recordação. 2. Zoológico humano. Já existiam os zoológicos humanos, aonde pessoas não ocidentais eram atração para os ocidentais e turistas. 3. Brinquedos radioativos. Desenvolvido pela S.A. Gilbert Company Laboratório de Energia Atômica, era um kit vendido com 4 amostras do isótopo estável urânio-238, incapaz de realizar reações nucleares, mas ainda radioativo. 4. Enviar crianças pelo correio. Essa prática foi iniciada em 1913, nos Estados Unidos, onde os pais enviavam seus bebês para a casa de parentes através dos serviços de correios. 5. A gaiola para bebês. Em 1894,
Os médicos diziam que era importante para o bebê entrar em contato com temperaturas mais frias. O pensamento era de que, com isso, ele poderia suportar melhor doenças e resfriados. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Hey, excuse me. Nala. Are you doing dishes? I hope so. Sometimes I think my dog isn't human. Okay, first of all, it's midnight. You look scary. It's completely blackout. Can we please go inside and just go to bed? I'm terrified. Sir, you're getting very close to me. Why are you walking like that? No. No, Steve. No. Steven, it's time for bed. No, I just want to go to sleep. Steven. Why, Steven? Why are you stalking me? Guys, you asked for more stalking videos? Atenção, jamais pergunte pro seu cachorro se ele é um skinwalker. Vai por mim, é melhor você não descobrir isso. Um seguidor chamado Washington fez essa pergunta para o seu cachorro e ele se arrependeu com o que viu depois. Era uma manhã de domingo e Washington estava brincando com o seu cachorro. Ele disse que acompanha muitos meus vídeos e de outros criadores que falam sobre skinwalkers. E após assistir alguns vídeos no perfil do Felipe Bergamin, acabou tendo uma ideia. Lançou a pergunta para o seu cachorro. Spike, você é um skinwalker? O Spike, o cachorrinho dele, mudou de expressão na hora e mordeu a mão dele, coisa que ele nunca fazia, e ficou evitando ele o domingo inteiro. O cachorro não queria nem sequer encostar nele. Até que pela madrugada ele teve uma experiência perturbadora. Spike estava em pé como se fosse um ser humano, se contorcendo todo torto lá na cozinha dele. Quanto mais ele se contorcia, mais os sons de ossos estralando eram evidentes. Até que aquilo que ele pensava que fosse o seu cachorro saltou pela janela da cozinha e nunca mais voltou. Washington está desesperado e morrendo de medo. Você teria coragem de perguntar isso para o seu cãozinho? Ou até mesmo para o seu gato? Dancing servant lady? Hey! Hey! What are you doing? What are you I found that serpent dancing lady. Hey!
O rosto deste cão tem assustado muita gente que o vê de perto. Observe atentamente a cada detalhe. O seu olhar é estranho demais. Meu Deus, por que o rosto deste peixe está assim? O rosto deste cão tem assustado muita gente que o vê de perto. Observe atentamente a cada detalhe. Você conhece o caso bizarro dessa menina que ficou possuída depois de comer cinzas humanas? Esse caso aconteceu na Venezuela em 2019. Narielle Cacharuco tinha apenas 15 anos, quando foi vítima de uma crueldade da própria amiga, Stephanie Caroline, de 19 anos. No final de 2019, Narielle e Stephanie teriam começado a namorar o mesmo rapaz sem saber. Porém, Stephanie descobriu e planejou acabar com Narielle para poder ficar com o rapaz. Stephanie pegou vários objetos pessoais da Narielle, como prendedor de cabelo e roupas, foi até o cemitério, abriu uma cova e pegou os ossos de uma pessoa falecida. Depois ela juntou os objetos de Narielle com os ossos e enterrou no cemitério, e o resto dos ossos ela queimou. Depois disso, Stephanie convidou Narielle para ir até sua casa para almoçar, e na comida de Narielle, Stephanie colocou as cinzas. Em poucos dias, Narielle ficou totalmente irreconhecível. Além de começar a apresentar sinais de delírios e comportamentos estranhos, ela começou a ficar desnutrida e perder alguns movimentos do corpo. Stephanie desapareceu durante todo esse período. Esse foi o estado que Narielle ficou. Sueñan que Jerónimo, un familiar que era de enfermedad del sur, de Punta del Sur. Hay 6 pollos ahí. Y cuando tú das parte de la rodilla. Esse vídeo foi gravado por um familiar da menina. Ela foi levada para o hospital, mas nenhum médico sabia dizer o que ela tinha. Um de seus parentes, que era espírita, decidiu levá-la até um centro espírita. E lá um médium disse que ela estava sob efeito de um trabalho espiritual muito pesado. Além disso, o médium afirmou que o trabalho foi feito por uma amiga da menina. E no dia 11 de janeiro de 2020, Narielle faleceu nos braços de seu pai. Stephanie voltou a aparecer no velório de Narielle e os familiares da menina foram para cima dela e a obrigou a confessar o que ela havia feito. E ela confessou em detalhes tudo o que havia feito, desde roubar os objetos de Narielle e de abrir uma sepultura para fazer o feitiço. Astrid, ¿quién más? Ya, es que me tienes nervioso. No, no estés nervioso, ¿oíste? Nerviosa estoy yo, pero por date. Habla los nombres, habla los nombres. Stephanie chegou a ser levada até a delegacia, mas não ficou presa, pois não existe nenhuma lei que condene esse tipo de caso. Biscuit niya. Pag-iurot naman ni mo yung tubig. Minsan man mag-get pa si mami tubig. Sige, get sa si mami tubig ha.
Você notou alguma coisa estranha nessa boneca? Essa boneca que na verdade é um animatrônico. E ela se chama Sal Risonha. Essa boneca que tem aproximadamente 1,80 m e o corpo dela é composto por papel machê. E basicamente tudo o que ela faz é ficar rindo e indo pra trás e pra frente. Só que já dá pra perceber que ela não ri de uma maneira muito normal. Na verdade, chega a ser bem bizarro e perturbador, igual a história dela. Ela foi criada em mais ou menos 1930 e existem várias bonecas dessa, inclusive à venda, mas eu não recomendaria você ter uma dessas. Algumas casas de diversão dos Estados Unidos compravam essas bonecas para colocá-las lá dentro. E a história que temos é que simplesmente várias crianças desapareceram depois de entrar nessas casas, em que só tinha essa boneca. Inclusive chegaram a encontrar uma dessas bonecas com sangue nas vestes. Skinwalkers capturados por câmera PT2. Let me see. I'll know if she's my dog. Merlin, sit. Turn around. Turn around. Lay down. You're not my dog. My dog don't know how to do no. Nada. Are you doing dishes? I hope so.